Olá, amigos fãs de esporte, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Newsfut, vídeo esse da pós-oitava rodada do Campeonato Brasileiro, desse final de semana aí que, olha, bastante jogos, muita coisa para falar. Rapaz, olha, Só goleada hoje. o negócio tá fervendo, não só pro meu time, né, mas tá fervendo na cabeça de muito torcedor aí também, né, técnico demitido, e tem muita coisa pra gente falar. E aproveitando, já deixe logo o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, né, se inscreva no canal, que é o mais importante, dá aquela força pra gente, tá bom? Fale com todos os seus amigos, seus familiares. E é isso aí, pessoal, vamos que vamos. Devagarzinho a gente está crescendo com o seu apoio, com o apoio dos seus amigos, né, dos seus familiares aí, e a gente agradece demais a todos vocês. E aqui comigo, Vinícius, mais uma vez no pós-rodada, seja muito bem-vindo. Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no Newsfoot. E é isso aí, igual a gente falou, também queria agradecer vocês. Devagarzinho a gente tá crescendo, né? Graças a vocês, ao apoio de vocês, né? E a gente continua contando com a ajuda de vocês. Então, se inscreve, se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve aqui no nosso canal agora, já ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, tá bom? Aproveita e dá uma passada nos outros vídeos lá que tem bastante informação, tá bom? Segue nas redes sociais que eu vou falar de novo. É importante seguir lá, porque lá a gente passa bastante informação, faz enquetes, né? Bastante interação com vocês, tá bom? Então, sempre bate nessa tecla. Segue a gente nas outras redes, que é muito importante também, beleza? E bora que hoje tem bastante coisa pra falar, hein? Graças a Deus tô invicto E, ainda, o Santos só joga amanhã. e é isso aí, como o Vinícius bem destacou, ative o sininho das notificações, porque isso ajuda demais, principalmente, claro, você receber aí os nossos vídeos, né? No seu trabalho, nas suas viagens, no seu passeio, onde você estiver, beleza? E, ó, claro, vamos já começar dando aquele nossos parabéns aí ao futebol brasileiro, né? Que hoje o Brasil venceu Belarus pela Copa do Mundo de futebol de areia da FIFA, né, um jogo duro, jogo difícil, mas mais uma vez o Brasil chega ao seu sétimo título e olha, realmente o pessoal lá superou as dificuldades e mais uma vez trazendo um caneco para o Brasil, Vinícius. Vamos falar, em todo lugar o Brasil é multicampeão, né, cara? É só aqui no futebol de campo mesmo que é uma tristeza. Mas eu não veio falar disso, não. Enfim, parabéns a todo mundo do futebol de areia. Eu lembro que eu jogava no Play 2 e era da hora pra caramba. E é isso aí, os caras 7 vezes campeão, não é pra qualquer um, não. É verdade, 7 vezes campeão não é para qualquer um. E é claro, a gente não pode deixar aqui, né, de dar uma puxadinha na orelha, né, da CBF, né, que não tem um calendário, né, para esse tipo de competição no Brasil, né, o Brasil aí com uma extensa faixa de areia, né, pelo nosso Oceano Atlântico e não tem um campeonato que dure pelo menos durante todo o ano, né, para que os times aí possam revelar novos jogadores para o futebol de areia. Muitos desses profissionais têm que estar indo jogar em outros países, né? Quando chega a época do verão, principalmente no continente europeu, eles têm que ir para lá para continuar dando sequência no seu futebol. E aqui no Brasil, nada. Então, Exatamente. fica aí a dica, né? A dica para a CBF para ver se toma vergonha e começa a realmente também dar valor ao futebol de areia, porque tem muita gente boa pelo Brasil afora aí, não é verdade? Isso é verdade mesmo, que no Brasil tem bastante gente boa, né? Tipo assim, bastante talento, mas não é aproveitado. O negócio falou, CBF não liga pra isso. Então, eles não ligam pra muita coisa, né? Então, não tem muito o que falar, não. É isso aí. E vamos lá então, Vinícius, vamos rolar a bola pelo Vamos lá. Brasil, pela oitava rodada, começando com Fortaleza e Juventude no sábado, jogo esse das 4 da tarde no estádio Presidente Vargas. E aí a gente já sabe, né? Foi um passeio do Fortaleza, né? Anulou definitivamente, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, o Juventude, que mais uma vez demonstrou falhas na defesa, pelo alto, por baixo, meio de Os caras campo foram arrasado. alvejados dentro de campo, velho. Exatamente. E aí, óbvio, o que ia acontecer? O técnico do Juventude já deu tchau, já arrumou suas malinhas e o Juventude agora vai em busca de um novo técnico. Vamos ver quem o Juventude vai trazer. E falando aqui já, né, emendando o primeiro tempo, a gente pôde ver ali já um primeiro tempo
o Fortaleza já massacrando o Juventude, e aos 2 minutos, Lucero já abriu o placar, uma falta bem cobrada ali, acredito que foi até ensaiada, né, Sim. uma faltinha, um leve toque na bola, cabeçada para trás de Lucero, e o Fortaleza então já abrindo o placar, Com dois depois minutos as de jogo, melhores... né? Tipo, só cortando Exatamente. rapidinho. 2 minutos de jogo, você tomar um gol, cara, é muita mediocridade, cara. Ah, Eu não tenho nem palavras pra falar que você tomar um gol com 2 minutos. é demais. Eu acho que o torcedor Juventude já ficou louco já logo aos 2 minutos de jogo, né? Porque é inacreditável. E o Não. Fortaleza foi amassando, né? Foi fazendo suas Foi, é. jogadas pelas laterais, bola alçada por baixo, por cima, e o Juventude, né, tentando se safar da melhor maneira possível, do jeito que dava, né? Porque realmente o Juventude bagunçado nesse jogo, dentro de campo, né? Depois, no segundo tempo, aí a gente já vai pular logo para o segundo tempo, porque do Juventude não tem nem o que Só falar para pancada, fãs de foi esporte. só. Não, não tem nem o que falar. É Não tem melhor nem o a que gente nem falar. falar muito, porque senão é humilhação pros caras. E aí, no segundo tempo, a gente já começa com o outro show do Fortaleza, né? De novo, aos 2 minutos, um chute de Lucero, né, na entrada da grande área ali, bola na trave, quase já fez logo o segundo gol, ia ser um belo gol, por sinal. Depois, Yeah. aos 17 minutos, gol de Breno Lopes. Depois, aos 36, gol de Pochettino. Só uma adenda aqui. Há controvérsia, né? Os caras deu o gol pro Breno Lopes, mas disseram que foi o Marinho que fez, tanto que na minha colinha que eu fiz aqui, eu coloquei que foi o Marinho que fez o gol. Eu fiquei na dúvida também, mas como eles colocaram que foi o Breno Lopes, né? Então, resumindo, Foi o cara, Breno Lopes. o Fortaleza, ele viu o trem, deu sinal pro trem, o trem passou por cima, entendeu? Porque, É nossa, verdade. foi humilhação mesmo, cara. E aí, depois, aos 40 minutos, gol do Lucero de novo. Aos 43, para fechar logo a tampa do caixão e fechar a goleada, gol de Martinez, né? Que até chorou emocionado. Fazia um tempinho que ele também não fazia gol. Então, ou seja, foi gol a Nossa rodo aí. senhora. O Juventude nem viu a cor da bola. Mais uma vez, voltou para o Sul, né? Com a malinha cheia de bola guardada. Então, o Juventude tendo muito trabalho aí pela frente para ajeitar esse time aí pro Campeonato Brasileiro, que não vem bem, né? Não, Pelo menos nesse início não, aí. não vem bem mesmo, não. E já vem bagunçado de outros jogos, né? De outros jogos já vem só tomando vareio, vareio, vareio. E ontem, falar pra Tá você, feio, ontem mas, o negócio foi feio, cara. Entendeu? é. E aí, pessoal, então já já ficando já revoltado, porque daí o meu time também já perdeu no sábado também, jogo lá no Maião, na cidade do Mirassol, às 6:30 da tarde, Mirassol e Corinthians, 2-1 para o Mirassol, né? Foi logo uma... já só de falar, olha, falar para você, Já perde a linha do raciocínio, cara. Calma aí, calma aí. olha, deixa eu respirar aqui, fã de esporte, para eu começar a falar desse jogo, porque teve muita anotação, né? E só lembrando, né, que o meu resultado lá do Fortaleza e Juventude foi 1-0, o Vinícius apostou 2-0, no fim foi 5-0. Ficou até desnorteado agora, nem lembrou do palpite, velho. É revoltante, é revoltante. E o meu palpite do jogo do Corinthians foi 2-1 pro Corinthians, e o Vinícius também apostou a mesma coisa, e no fim das contas foi inverso. Foi melhor, Foi melhor do que inverso. eu esperava. Vou te falar, viu, Vinícius? Olha, então vamos lá, fãs de esporte. 15 minutos de jogo. As duas equipes disputando a posse de bola. Até aí, beleza, a gente estava vendo ali realmente um embate para quem ia ficar com a posse de bola, porque a gente sabe que quem tem mais posse de bola cria mais oportunidades, né? Controla mais o jogo e, é claro, você inibe as ações do seu adversário. Isso aí é lógico, né? Então, aos 20 minutos, Mateuzinho errando muitos passes, desatento no jogo, não conseguindo iniciar nenhuma jogada pela lateral, que é a função dele, pegar a bola Ruim, pela cara. lateral, Esse cara é ruim. Nossa, tentar, mãe. tentar avançar, tentar fazer um cruzamento, tentar um toque diferenciado ali na entrada da grande área, ou quem sabe um chute, nada do Mateuzinho. Aí depois, aos 25 minutos, outro jogador também que não estava bem, Bidon. Bidon ainda muito apagado, tocando pouco na bola. E quem estava mais participativo? Coronado, que ainda Ah, vai para meu a Deus, seleção. cara. E dá dor de Mais cabeça, cara, quando você faz esse cara. Dá um negócio assim, sabe? Dá uma suadeira, sei lá, cara. Deus me livre esse mais coronado. participativo no jogo, tentando realmente colocar o time lá para frente, tentando iniciar alguma jogada, e até foi bem no jogo, tá? O Coronado realmente não foi ruim, foi até bom, foi até bem no jogo. Sei não, sei Aí não. depois, aos 26 minutos,
Lance pela esquerda com quem? Coronado. Foi costurando pela esquerda, ele dá um chute para a defesa do goleiro Walter, ex-Corinthians, né? No mesmo lance que a bola tinha batido na defesa do Mirassol, no jogador do Mirassol, bateu no braço dele. O juiz incompetente Agora o juiz é o não vilão da viu o história. lance, né? Não viu o lance, mas o VAR obviamente viu o lance, chamou o juiz foi lá no monitor, viu que realmente a bola bateu, pênalti pro Não, mas Corinthians. foi E pênalti aí mesmo, que foi começa. pênalti mesmo. Foi pênalti aquilo Então, ali. foi pênalti. Igual, eu falei do juiz, mas é verdade mesmo. É que assim, eu não lembro agora se ele tava perto do lance ou não. Mas se ele tiver longe, dá até pra você passar um pano. Mas se ele tivesse perto do lance, se ele tiver perto do lance, aí é incompetência mesmo, porque aquilo ali foi pênalti. Qualquer um que entende o básico do futebol dá pra saber que aquilo ali é pênalti. O cara tava jogando vôlei, bração esticado assim, ó. Exatamente. E eu já tinha visto que no primeiro lance, na Então. primeira repetição do lance, eu já vi que era pênalti. Falei, Sim, não, sim. não é possível que o juiz não consegue ver um lance desse e ter a capacidade de apitar pênalti. Mas beleza. E aí que começa o meu desespero. Meu nervosismo com o Corinthians é aí. Pênalti pro Corinthians, o Memphis vai bater. O Memphis, os pênaltis que ele bateu anteriores foram muito bem batidos. O Memphis não foi com essa brincadeira, vamos dizer assim, no pênalti que ele chutou nesse jogo. E o Memphis então resolveu dar a cavadinha, né? A cavadinha em cima do Walter, goleiro experiente, já tinha estudado os outros pênaltis do próprio Memphis, sabia como ele batia. Ele bateu olhando para baixo, não percebeu que o Walter não caiu totalmente para a direita, né? E aí o Walter já tinha feito a leitura, percebeu e conseguiu fazer a defesa. Ó, mas E só, muita gente. deixa eu só cortar pra você Sim. rapidinho, aí você já embala aí de novo. Esse do Memphis aí, cara, foi juvenil mesmo, entendeu? Ele bateu mal demais esse pênalti, né? Tanto que na hora que o replay da cobrança dele do pênalti, você vê que o pé dele de apoio, o pé esquerdo, ele dá uma deslizadinha assim no gramado. E eu não sei se ele perde o equilíbrio ou ele perde força, mas ele bate mal demais, cara. Só que assim, uma coisa que eu acho que é injusto, porque, por exemplo, se ele tivesse feito gol, não tô dizendo você, Alexandre, mas a grande maioria da torcida do Corinthians, não, o cara é da hora, o cara é um herói, não sei o quê. Só que daí, como ele perdeu, os caras querem matar ele, entendeu? Então, tipo assim, não pode ser. Eu acho errado. Tipo assim, se acertou o gol, se fez o gol, aliás, é o herói, é da hora. Agora, se errou, você vai querer, os caras querem matar ele, entendeu? É cobrança de pênalti. Ele bateu do jeito que ele achou que tinha que bater e já era. Pelo menos é a minha opinião. Sim, eu concordo. É assim, muita gente reclamou realmente, né? Mas a gente não pode ver a questão do pênalti em si batido pelo jogador, porque você bater o pênalti de uma cavadinha é uma forma de você bater um pênalti. É. Porque, fãs de esporte, para você que não sabe, né? Vamos lá, o pênalti é uma falta. E uma falta, ela pode ser batida de qualquer forma, da forma como o jogador achar que deve ser batido. Por exemplo, se o jogador não quiser bater ela diretamente para o gol e quiser tocar para o lado para que o jogador que está atrás dele faça o gol, ele pode fazer. Se quiser chutar de Porque, três dedos, né? Trivela, ele pode fazer. Pode chutar de exato, porque o calcanhar, pênalti, o que ele quiser. exatamente, porque o pênalti é uma falta. Não necessariamente ele precisa fazer o gol. Ele É. pode tocar para o lado para que outro companheiro dele faça o gol. Então, assim, a cavadinha, eu não estou reclamando da cavadinha, mas sim é você bater esse tipo de pênalti no momento em que o Corinthians precisa somar pontos, precisa pontuar no campeonato para subir na tabela, né? E continuar no seu ritmo e dar confiança para o torcedor, dar confiança para o time, dar confiança para o Dorival Júnior trabalhar com essa equipe. Né? E você faz isso no momento que não é o momento mais adequado. Se você fosse líder do campeonato, sei lá, com uns 9, 10 pontos de diferença, né? Líder isolado, e você quisesse fazer um pênalti desse, quisesse chutar dessa forma, beleza. Mas no momento que você precisa pontuar, que você precisa trazer confiança para você, para o seu time, é inadequado. Então o Memphis errou e errou feio. Então nessa parte eu critico demais. Essa cavadinha não tem nenhum problema, porque é um jeito de bater o pênalti, né? O Essa problema cavadinha foi aí a só para situação, né? A situação que o time tá, né? O exato, problema, o ponto é exato, esse, né? exatamente. Assim, para quem não conhece aí, fãs de esporte, essa cavadinha foi inventada por Antonin Panenka, lá em 1976, na Eurocopa. Nossa Então, ele é senhora. um jogador tchecoslovaco, ele teve a ideia de dar esse chute e a partir daí se tornou a La Panenka.
né? Então, tô lá na Europa, o pessoal conhece como a cavadinha como a Lapanenka por causa do Antonin Panenka, que inventou essa cavadinha. Beleza, isso aí se espalhou pelo mundo e tal, mas nesse momento, fazer nesse jogo, olha, sinceramente, Memphis, bola feia, bola fora para você, olha, mancada feia, precisa se explicar, porque realmente isso não foi legal. Por favor, nos próximos pênaltis, bata com mais profissionalismo, porque e tem que saber o momento certo. Não venha querer fazer igual o Alexandre Pato acho que Nossa foi na senhora. semifinal da Copa do Brasil, que ele nos pênaltis, decisão para passar para as finais da Copa do Brasil, ele quis dar cavadinha no momento inadequado. E o que aconteceu? Ele ficou queimado no Corinthians e teve que sair de lá praticamente chutado, né, pelas portas do fundo. Então, por favor, não faça mais isso, porque isso não foi o momento mais adequado. Escolha um outro momento. Vamos lá. Seguindo aí, gente. Segundo tempo, aos 4 minutos de jogo, né? Você já percebe um Mirassol totalmente diferente, né? Com mais volume de jogo, criando mais, o Corinthians desatento, né? Já começou na outra rotação. O Mirassol começou na quinta marcha, o Corinthians na segunda marcha e ainda tentando passar a terceira, que tá difícil, né? Então Gasgando, vai gasgando a embreagem. é, já achei esquisito isso aí. E aí o que aconteceu? No cruzamento rasteiro, e Edson na pequena área dá o toque pro gol aos 4 minutos do segundo tempo. Eu Então, acho da hora pra você caramba, eu acho legal mesmo. é, vai curtindo o momento aí que amanhã é a minha vez de dar risada de você. É, né? É, mas aí o que acontece? O Corinthians começou totalmente desatento. Então, quando um time toma um gol no começo do jogo, e olha, o Corinthians vem tomando gols no começo dos jogos, já não é de hoje. Já não é de hoje. O Corinthians precisa mudar esse estilo de pensamento, precisa voltar com sangue no olho. A própria música do Corinthians fala, a torcida grita aí, é sangue no olho. Então vamos lá, gente, entra com sangue no Salve o olho. Corinthians! Pô, é inacreditável, cara, que o Corinthians continua repetindo sempre os mesmos erros. O Corinthians começa mais lento, como eu falei, marcação frouxa. Aos 16 minutos, Mirassol melhor com o controle do meio de campo. O Corinthians perdeu o meio de campo o Mirassol no segundo tempo. Totalmente. Perdeu totalmente. Não conseguiu ter nenhuma ação ofensiva. O Mirassol criou muito mais, mereceu o resultado. Né? Podia ter sido um resultado diferente, maior até para o Mirassol. Só não foi porque teve um gol anulado. Já estava feio. Aí o Memphis saiu, entrou Yuri Alberto, que eu também não entendi por que o Dorival não entrou com o time Titular, né? titular, É. sabendo que o próximo jogo do Corinthians, fãs de esporte, é só na próxima quinta-feira pela Sul-Americana contra o poderoso Racing do Uruguai. O Cara, todo quanto mais poderoso você fala, mais risada eu dou. É muito engraçado, cara. é aquele time que vai lotar o estádio lá no Uruguai, né? Vai ter os 50 gatos pingados lá e só a torcida do Corinthians lá eles já vão vão agradecer aos céus por ter lotado o estádio. Então, assim, se você tem um jogo só na quinta-feira, por que poupar jogadores num jogo de sábado? É. É inacreditável. O Dorival junta, fala assim: ah, não, mas tem jogador que eu acho que, na minha visão técnica, juntamente com a comissão técnica, com o pessoal da preparação física, acho que vai estourar se jogar. Mas a gente está falando de um jogo de complicado contra o Mirassol e você depois. O próximo jogo é só na próxima quinta-feira. E contra o Então Racing do dá para você Uruguai ainda. dá Poderosíssimo para você Racing. recuperar, dá para você fazer um trabalho de recuperação desses jogadores para o jogo contra o todo poderoso Racing, né? Então assim, olha, Ou a fizesse escalação o jogo no primeiro foi tempo, errada. né? Ou fizesse, tipo assim, Exatamente. sei lá, mesmo que fosse 1-0, faz 1-0 no primeiro tempo, time titular. No segundo, desmancha o time, fecha todo mundo lá atrás, entendeu? Eu também achei errado ele ter mexido o time A desse jeito aí. escalação foi errada. A É, escalação foi totalmente errada. O meio de campo também foi mal escalado. Porque quando você entra com o Yuri Alberto, o que o Yuri Alberto vai fazer se você já tem um meio de campo que não está funcionando no segundo tempo? exatamente. Como é A que a bola não bola vai chega, chegar né? do Yuri É, Alberto com qualidade? Não vai. Entendeu? O Bidon jogando ruim. O Coronado tentando fazer alguma coisa, mas sozinho também não estava conseguindo nada. Coronado, Não, cara. não tinha apoio do Carrídio. Né? José Martinez também não entrou porque se machucou no último jogo. Aí entrou Thales Magno, Hector Hernandes, né? E Carrídio. Também não funcionou. Né? Thales Magno tocou pouquíssimas vezes na bola, Hector Hernandes só Ele teve tomou uma chance, caneta ainda, tomou caneta. É o tomou Thales cabeçada. Mágico.
Exatamente. Aí saiu o Romero, saiu o Maicon, saiu o Ranieri, que também não jogou nada também. Enfim, foi assim, foi um jogo desastroso. Ao meu ver, lógico, a gente sabe que a culpa não é só de um, não pode ser só totalmente do técnico, mas do elenco que tinha um jogo que poderia ter ganho por 2-0, porque se o Memphis tivesse feito o gol e o gol que saiu no final do primeiro tempo, né, com o escanteio do Memphis e gol do Kaká, o Corinthians tinha feito 2-0 só no primeiro tempo, ou seja, Sim. o segundo tempo seria totalmente diferente. Né? Então, assim, um time que entra num jogo displicente, precisando pontuar, não pode jogar dessa forma. Então a gente espera que no próximo jogo, né, o Corinthians jogue melhor. A gente já está falando, eu estou falando isso do Campeonato Brasileiro, porque ali Sul-Americana, né, é contra o poderoso Racing do Uruguai, né, aquele timaço que eles têm lá. A gente sabe que o Corinthians tem condições de vencer, mas mesmo vencendo, eu nem sei se ainda vai conseguir se classificar, porque praticamente parece que o Corinthians não tem muito interesse na Na Sul-Americana, Sul-Americana. embora o Dorival vem dizendo que quer se classificar na Sul-Americana. Vamos ver onde isso vai dar. Vinícius, vamos para a próxima? Você quer falar mais alguma coisa desse jogo? Não, só deixar claro aqui que eu sou Mirassol desde pequeno, né? E semana que vem Então, beleza. eu torço pro Racing desde pequeno também, só pra deixar claro. Então tá bom. Depois desse comentário, vamos passar para o próximo jogo. Bora. Jogo também no sábado, às 6h30 da noite. Arena do Grêmio. Grêmio e Red Bull Bragantino. O meu resultado foi 2-0 para o Grêmio. Desculpa, 2-2. O do Vinícius, 1-0 para o Bragantino. Não Quase. deu, no final deu 1-1, né, Vinícius? Mas foi um bom jogo também, né? Foi um jogo que eu achei, assim, até surpreendente pro Grêmio, né? Porque o time Anhaca só ganha do Santos. É. É impressionante. E o Bragantino tá bem, cara. O time tá. É aquilo que eu falei, né? Eu sempre falo em vários vídeos, é repetitivo, mas é a verdade. Não é um time que a gente sabe que vai brigar no topo da tabela, por título, favorito, mas tá com uma constância boa, né? Uma regularidade, digamos assim, nos jogos. Então tá dando trabalho para alguns outros. Algum jogo perde, igual contra o Grêmio. Podia, se jogasse um pouquinho mais, não tinha Uhum. perdido, não tinha empatado esse jogo, não, tinha merecido ter ganhado. Mas o jogo foi bom, foi Então, 1-1, empate, né? foi um jogo bem movimentado, Sim, ações táticas dos dois times buscando realmente as melhores ações no jogo, as melhores oportunidades no jogo, mas eu achei o Grêmio, Vinícius e fã de esporte, um pouco melhor, né? sim, Lógico, tá jogando em, diferente. jogando em casa, claro, jogando em casa, diante do seu torcedor, é claro que você tem um ânimo a mais, né? Então as melhores ações foi do Grêmio, né? Mas Sim. o Red Bull em nenhum momento ficou um exemplo, assim, vamos colocar todo mundo lá para trás e vamos tentar o Não, contra-ataque. eles Não, não se saiu, amedrontaram, não. Jogaram de igual para igual com o exatamente. Grêmio. Porque a confiança do Bragantino tá lá em cima também, tá Sim, com disputando as certeza. melhores posições no campeonato, né? E Sim, como o próprio Seabra falou, né? Vamos jogar jogo a jogo, né? Para que a gente isso. possa se manter lá no topo. E eles jogaram esse jogo também para vencer e para tentar pontuar, né? Acho Lógico, que acabou faltou pontuando, um pouco de perna também, né? No final do jogo. Faltou um pouco de perna e um sim. pouquinho de qualidade na hora de finalizar também, eu achei. Uhum. Você via ali um Bragantino bem postado, Sim, né? Até na minha colinha aqui, pessoal, procurando fazer seu jogo. Aos 6 minutos teve chance, aos 11 minutos também teve chance no segundo tempo de abrir o placar, né? Depois, aos 18 minutos, uma falta, uma bela defesa do Cleiton. O Bright White teve também a sua chance aos 24 minutos com o Grêmio, né? Depois, aos 25, e o Amuso, né? O belga Amuso, jogou muito bem esse jogo, o sim, Amuso, viu? jogou. Aos teve um bom jogo. Aos 25 teve chance, aos 38 teve chance, aos 41 ele foi lá e fez o gol, né? Mas daí o Exatamente. Bragantino, raçudo, né, não abaixou a cabeça e logo 2 minutinhos depois, Bright White recebeu pela esquerda, empatando o jogo e aí final de jogo 1-1. Então realmente um jogo bem movimentado, bem legal mesmo de assistir. Você vê que, igual eu falei, o jogo foi bem equilibrado, né? Tipo, bem Uhum. truncado, bastante técnica dos dois lados. Que os dois gols, né? Um de cada time saiu no final do jogo. Um aos 41, outro aos 43. Né? Uma bobeada de cada time, digamos assim, numa falha de defesa. Que é Sim, normal, final de jogo. O cara já tá cansado, já não tá. O corpo já não tá dá respondendo uma muito, desligada, né? Exatamente. Mas, como eu falei, acho que o, desligada. o Grêmio jogou muito bem. Mas eu achei que o Red Bull se tivesse um pouco mais de perna, teria dado pra ganhar. Mas, infelizmente, deu 1-1.
É isso aí. E agora então vamos falar do outro jogo das 6h30 lá no Barradão, entre Vitória e Vasco, né? Foi uma vergonha pro Vasco De você novo. perder um jogo. Uma vergonha você perder um jogo com um a mais, né? E o pior, você deixar o Vitória virar o jogo com um a menos, Cara, né? é Isso impressionante é o como é incompetente esse time do Vasco, velho. É impressionante. É verdade. Nossa, é inacreditável. Ó, aos 23 minutos do primeiro tempo, o Gemerson, do Vitória, avançou praticamente sozinho, um chute forte para a defesa de Léo Jardim. Então já começou por aí. Aí depois, aos 26, um chute forte da entrada da grande área do Ryan, desculpa, do Ryan, que é um nome difícil dele, Ryan, na defesa do goleiro Arcanjo. Aí o Vasco chegou também, respondeu. Um aos 23, o Vasco respondeu aos 26. Até aí, beleza. Aí depois, aos 30 minutos, uma expulsão do jogador do Vitória, Mateuzinho, que ali no meio do campo, ele foi disputar uma bola no alto, só que ele subiu demais com o cotovelo, e ele realmente Juvenil, né? acertou uma. O cara deu uma cotovelada na nuca do cara. Eu nunca vi isso, É cara. verdade. Olha a cotovelada braba, Não feia precisava ali. disso, não. É, e aí ele foi bem expulso, o VAR, mais uma vez, tendo que entrar em campo, né? Porque o juiz também não viu o lance, né? Cego. Inacreditável, aonde que esses Cego, juízes cara. estão vendo o jogo? Não, entra, não vê jogo, né? Incrível isso. E aí, então, teve a expulsão, e aí que começa o show do Vitória, na minha opinião, né? Porque daí, aos 41, o Verrete, mais uma vez, fala, esse Verrete, cara, é impressionante, como esse jogador faz gol, esse atacante. Pena que ele tá no time errado, porque se ele tá num outro time É. melhorzinho, esse Verrete ia deslanchar de fazer gol. Aí aos 41 ele faz o gol. Beleza. Segundo tempo. Segundo tempo, 14 minutos. O Vitória empata um lance ali na pequena área, suado, sai o gol do empate. Depois, e quem faz o gol do empate? Renato Kaiser. Lembra É, dele que a gente eu falei pra você, esse cara é bom, no pô. último Ele, vídeo? ele é médio, né, digamos assim. Eu lembro que ele fez uma boa temporada no Atlético No Paranaense Fortaleza? lá, no Fortaleza também. Fortaleza. Mas Foi o eu último, né? lembro mais dele no Atlético Paranaense ainda. Sim. Que é onde que ele, que, sei Uhum. lá, surgiu, digamos assim. Uhum. Então, aí ele saiu do Fortaleza pro Vitória, se machucou logo no início, nem estava jogando, fazia um mês que ele tinha sido apresentado, não jogava. Aí ele entra e ele faz o gol de empate aos 14 e depois o gol da vitória aos 44 do segundo tempo. É, então. Renato Kaiser, o nome do jogo. Esse entrou com a estrela no jogo hoje, viu? Não, então. E foi o que eu falei no vídeo de sábado. Ainda falei lá, o Vasco vai entrar. É que assim, o Fernando Diniz ainda não comandou esse jogo, né? Acho que é a partir do próximo, se eu não me engano, que ele já vai comandar. Isso. E eu já Hoje tô da semana que eu vem. falei aquele dia, no sábado, e vou falar hoje de novo. Tô cravando aqui. Já perdeu o primeiro, mas eu vou dar uma colher de chá e vou dar mais 5 jogos pro Vasco, velho. Tenho certeza. O Diniz não vai durar 5 jogos nesse time aí e ele vai cair. E aí, porque assim, ontem o Edmundo já tava xingando o Pedrinho lá, o O presidente presidente. do Vasco, falando que é o pior presidente da história do Vasco. Mas também, você vai contratar Fernando Diniz, cara. Eu nem falo que eu já me estresso já. Vamos ver o que vai acontecer com esse Fernando Diniz aí, né, no comando Esse do cara é um Vascão, palhaço, né? isso que ele é. Mas que foi uma vergonha, foi, né? Foi, Você lógico que com um a foi. mais, você ganhando o jogo, né? E é deixar o Vitória virar o jogo com um a menos, olha, Ridículo, cara. é inacreditável. Mas beleza, vamos lá. E também para fechar o sábado, Flamengo e Bahia, tá? É, o meu resultado foi 2-0 para o Flamengo. Você também apostou no mesmo resultado. E o Flamengo ganhou de 1-0. Um golzinho ali. Né, foi assim um resultado razoável. Né? O Sim. Flamengo jogou para o gasto. Né? Foi um jogo bom, interessante. Né, bastante ações do Flamengo, mas também eu achei o Bahia bem interessante no jogo, mesmo com os desfalques que a gente falou no último vídeo. Então, você aí, fãs de esporte que ainda não assistiu o último vídeo, nossa, antes Pausa esse dessa daqui, rodada, né? Pausa esse, exato, vai lá assistir aquele vídeo, depois volta aqui. Que a gente passou bastante exato. informação nesse jogo. A gente falou também sobre esse jogo Sim. e, poxa, eu achei o Bahia, cara, bem corajoso, né? Um Sim. Bahia que não abaixou a cabeça, não recuou. Claro que o Rogério Ceni, né, não tem sorte contra o Flamengo, até hoje não conseguiu vencer o Um Flamengo. fato importante aqui, se for do Rogério Ceni, são Uhum. 16, não só do Bahia, não contando só o Bahia, Bem mas no lembrado, bem total lembrado. dele são 16 jogos contra o Flamengo e 16 derrotas, cara. Como que pode não ganhar um jogo?
Pelo amor de Deus. Mas um dia ele ainda vence Um o dia, quem Flamengo. sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Mas assim, eu gostei do Bahia, né? Sim, Eu sim, pensava tá que o fazendo a Bahia campanha boa fosse, esse ano. pensei que fosse jogar diferente, né? Por não ter esses jogadores titulares, mas o pessoal que entrou deu conta do recado na medida do possível, Sim, lógico. sim. E, poxa, 1-0 não foi tão. É uma derrota ruim, lógico, para o Bahia, porque você tem que pontuar, né? Mas, assim, não foi de todo ruim, na minha opinião, embora tenha sido uma derrota, né? E aí, os 7 minutos de jogo, Flamengo na quarta finalização, né? Levantamento de Michael e Arrascaeta já cabeceia fazendo o seu gol. 7 gols do Arrascaeta, ele que é o goleador, que é o artilheiro do campeonato, Vinícius. Então, o Rascaeta, cara, ele é diferenciado, eu acho que ele é um meia que faltava na seleção brasileira, viu? Ser sincero pra você. Né? Mas, infelizmente, e os caras do Uruguai não aproveitam ele, né? Isso que eu fico maluco da cabeça. Mas, enfim, só voltando aqui pro Flamengo, Sim, ele é uma peça super importante pro time. E como a gente também comentou no vídeo de sábado, o Flamengo também deixou ele para uma das últimas prioridades, né? Para renovar o contrato dele, que vai até exato. 2026. E para mim é mais um erro do Flamengo, porque esse cara é importante sim pro time. Em cada jogo ele vem mostrando, mas parece que pra eles não tem nada a ver, né? É que assim, o Flamengo ele eu não entendo, na verdade não é só o Flamengo, né? São todos os times aqui do Brasil. Esses dias mesmo que o Flamengo tava mal nos jogos agora, muita gente tava querendo cobrar o Felipe Luiz, xingando ele, falando um monte, falando que ele tinha que ir embora. Até esse dia atrás era o melhor técnico do Brasil, tinha que ir pra seleção. Aí agora que o time caiu um pouco o nível, já querem matar o cara. Cara, é injusto, futebol é injusto. Né? E aí, depois desse gol, né, já tinha se passado aí 35 minutos do primeiro tempo, e o que eu pude perceber é um Flamengo, um jogo aberto, né, um Flamengo se movimentando bem, mas nada de uma pressão intensa, né, em cima do Bahia, buscando o segundo gol, tá? O Bahia buscando se manter nas suas posições táticas, tá? Numa marcação, tentando diminuir os espaços, conseguiu chegar até na meta do Rossi em alguns momentos do jogo. O Bruno Henrique, eu reparei também que fez um primeiro tempo bem apagado, tá? Porque Sim. ele é pouco criativo e bem marcado. Estava bem encaixotado ali no meio de campo do Bahia. Então, realmente o Bruno Henrique não fez um bom jogo, tanto que no segundo tempo ele foi substituído. E aí o Flamengo, óbvio, com mais posse de bola, né? O Bahia, quando tinha bola, ele buscava mais uma transição mais rápida da defesa para o ataque, mas em alguns momentos funcionava, outros momentos não, até porque também o Flamengo se posicionava bem, marcava bem, diminuía os espaços, conseguia roubar a bola e aí voltava a tentar atacar novamente o Bahia. Então, assim terminou o primeiro tempo. E no segundo tempo, para mim, só a partir dos 18 minutos é que realmente o segundo tempo ficou mais interessante, né? Com o Flamengo começando, pressionando, mantendo novamente mais posse de bola, que a gente sabe que posse de bola te dá mais ações dentro de jogo, né? E inibe mais o ataque do seu adversário, né? O Bahia mantendo a sua linha defensiva, né? Bem posicionada e tentando amarrar mais o jogo, né? No segundo tempo. E aí, aos 41, o Gerson foi expulso, né? Infelizmente, o Gerson deu uma entrada um pouco mais acima ali do Não precisava, calcanhar, né? Não não precisava precisava ir de daquela campo, né? entrada. Ainda questionou ainda um pouco o juiz, mas tinha muito o que falar. Ele entrou em Exatamente. cima do cara, no tornozelo do maluco. E aquela falta besta, né? Porque normalmente você Sim, faz uma falta assim no meio de campo. O que um jogador no meio de campo vai fazer? Não vai fazer é. muita coisa, né? Você pode só cercar ali, né? Dar uma pressionada de leve. Provavelmente o adversário vai voltar a bola, ou vai tentar criar uma faltinha ali, mas enfim, às vezes Foi a gente erro, falando aqui, foi erro, passa, né? assim, foi, como fala, lógico, o Gerson é experiente, é o melhor, um dos melhores Sim. meias que a gente tem aqui, meia, volante, o cara faz tudo. Foi um vacilo, né, digamos assim, acho que ele foi pra chegar na bola, mas levantou um pouco demais a perna ali e acabou acidentando. E aí o Felipe Luiz então entrou com o Pedro para marcar mais posição na pequena área, porque a gente sabe que o Pedro é perigoso ali. Entrou também com o Wesley para dar mais velocidade na lateral. Aí aos 44, bola na esquerda para o Luiz Araújo, que entrou também para dar essa velocidade. Ele avança, chuta, bola na trave, bate, rebate e a bola não entra. Então teve ali uma oportunidade, o Flamengo não conseguiu aproveitar e o Bahia com mais um não conseguiu criar nada, né? Mesmo com mais um, o Flamengo manteve-se bem postado,
e o Bahia realmente não conseguiu criar nada de diferente para tentar pelo menos chegar ao empate, e o Flamengo aí pontuando mais uma vez diante do seu torcedor. Assim, aqui a defesa do Flamengo também é forte, né, cara? Léo Pereira, Léo Ortiz, tem muita gente Sim, boa ali, é difícil, cara. É difícil entrar naquela defesa. é, é verdade. E aí, então, nós passamos para o domingo, né? Jogo das 4 da tarde entre Sport e Cruzeiro. O meu resultado, eu apostei 1-0 para o Sport, o Vinícius acertou na vitória do Cruzeiro, não no resultado, apostou 2-0. E foi um show, né, também do Cruzeiro, né? Sim, Um esporte fraco, desorganizado na sua. Não vou nem falar o ataque, porque o ataque até tentou alguma coisa, mas o meio de campo para trás, olha é que, só reza braba mesmo que pra resolver isso aí. desespero. Olha que desespero da torcida, que nem chegou a lotar o estádio, né? Torcedor cada vez mais desanimado com o Leão da Ilha. E o que eu acho uma coisa chata, porque eu penso assim, eu acho que o torcedor você tem que ir nos momentos difíceis, não é só no momento Sim, é fácil, verdade, né? verdade. No momento fácil é legal você ir lá, né? Que tudo é festa, alegria. Eu quero ver você apoiar o seu time no momento difícil. Sim, E aqui no Brasil a gente tem esse costume chato, né? Que eu acho muito chato, me incomoda isso. É que quando o time tá ruim, você não vai assistir seu time, né? sim. Pelo menos para tentar apoiar, reclamar, enfim. E assim, Diferentemente. de outras, Pode isso falar. que, só cortando rapidinho, é isso que eu falar. Não, Por fica. mais que me incomode falar isso, cara, que me dá um negócio, mas a torcida do Corinthians, cara, é uma das poucas que apoia o time ali os 90 minutos, cara. Se tá na fase boa, se tá na fase ruim, é uma das. É que é muito perceptível. Você vê os caras os 90 minutos gritando, cantando os cantos, né, deles lá, organizado, tudo. Assim, eles vão depois do jogo. Quando o jogo acaba, se o Corinthians perde, eles faz xinga, grita com todo mundo, mas durante os 90 minutos eles não deixam de apoiar. Isso aí é aquilo que eu falei. Me dá um negócio falar isso, mas é a verdade, tem que reconhecer. A torcida do Corinthians é fiel mesmo. Exatamente, não é à toa que é chamado de fiel torcida, né? Então, assim, Exatamente. então, aí voltando esse meu pensamento, porque se a gente for comparar, né, com os jogos lá na Europa, até mesmo os Estados Unidos, né, que nem tem muita tradição em futebol, mas é impressionante como eles assistem jogos, como eles vão, eles apoiam. Pode estar calor, pode estar frio, pode estar chovendo, o estádio está sempre lotado. Então, assim, fica a dica aí, né, para todo mundo, né, que gosta de futebol, vá apoiar seu time, vá ao estádio, né, leve sua família, independente se está na época do inverno, do verão, se está chovendo, se não está, mas vá. Isso é importante para o futebol, é importante para o resultado em si do seu time, né? Para a audiência, para quem vai assistindo pela televisão, enfim, tudo isso é muito legal, chama a atenção de todo mundo. Se a gente é considerado o país do futebol, então vamos fazer jus, né, Exatamente. a essa afirmação, né? Porque eu entendo que o país de futebol tem que ter uma torcida que apoia em qualquer situação. Mas vamos lá. O esporte afobado, sem eficiência no ataque, um Cruzeiro com mais posse de bola, mais tranquilo, conseguindo ter as melhores ações, conseguindo fazer suas jogadas, achando os espaços no esporte, estava bagunçado, quebrando as linhas do esporte com muita facilidade, né? Tanto que aos 17 minutos, gol de quem? Lei do ex, Caio Jorge, que fez o gol, não comemorou em respeito à torcida do esporte, ao esporte, né? Que eu acho uma besteira aí, eu acho que Eu você também fez o gol, acho você tem que. ridículo. Acho ridículo. Né? Exatamente. E aí você. E um esporte desorganizado, né? Com as linhas muito espaçadas. Então, realmente, foi um primeiro tempo para o torcedor, olha, chorar, Esquecer, né? chorar Os caras muito. esquecer mesmo, cara. Eu, se eu fosse o jogador de Exato. esporte, cara, eu ia organizar uma procissão, sei lá, eu ia fazer alguma coisa desse tipo. Porque o time ruim, cara, ruim. Esse time é péssimo. É ridículo ver esse time jogar, entendeu? Nunca, eu acho Só que se continuar desse jeito, as 38 rodadas, em todos, eu nunca vou pôr que o esporte vai ganhar, cara. A não ser que seja contra o Vasco. não, Daí acho que eu ponho não zero dá. a zero, sei lá. É verdade. E aí, no segundo tempo, né, aos 7 minutos, bola mal recuada e gol do Cruzeiro. Né? E aí, depois, os jogadores que não estavam conseguindo vencer os embates, né, no jogo, os jogadores do esporte não venciam uma bola. É impressionante. Eles iam disputar a bola, dificilmente conseguia ganhar, mostrava a superioridade do Cruzeiro, que foi realmente todo o jogo. E aí, o Cruzeiro embalou, fez mais 2 gols aí
e meteu 4-0, como eu falei, para desespero da torcida do Sport, que vai dormir hoje de cabeça cheia, precisa tomar muito remédio para dor de cabeça, porque, olha, o negócio tá feio. 2 pontos só num campeonato de pontos corridos desse, do Campeonato Brasileiro, que não é fácil. O 2 pontos Sport, eu acho que já significa 2 pode... empates, cara. Acho que nem remédio cura isso aí, não. Acho que é só cachaça mesmo, sei lá. Olha, o negócio está muito complicado. O Antônio Oliveira, Vinícius, e fãs de esporte, já foi chamado até de burro nesse jogo. É Meu Deus, inacreditável. primeiro jogo, cara. É inacreditável. Já foi chamado até de burro. Pelo amor de Deus, cara. Primeiro Mas jogo, os vamos lá, caras não perdoam mesmo. vamos para um joguinho melhor. Choque Rei, né? Que é o que todo mundo estava esperando para esse vídeo também, desse final de semana. Aí, ó, Vinícius já fazendo aí o golzinho do Vai soltar Vitor a Roque. cartinha! Jogo das 5h30 lá no estádio da Tia Leila, Palmeiras e São Paulo. Gol no finalzinho, já nos acréscimos do segundo tempo, né? Do Ursinho, como o pessoal Não, fala, né? ursinho não, é O Vitor. tigrinho. Fala direito. Ai, não é Ursinho, não? Ursinho, tá de brincadeira. Ai, 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 o pessoal vai ficar bravo comigo hoje. Mas Ai, vamos lá. 15 minutos de jogo, né? Nesse tempo, o São Paulo teve 2 chegadas, mas não foram com tanto perigo, né? Mas tentou fazer alguma coisa, pelo menos nos 15 minutos de jogo. Depois o Palmeiras com mais posse de bola, trocando mais passes, buscando uma criação de jogadas, com um domínio maior na partida. Isso aí, óbvio, foi tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Isso aí é inquestionável. O Palmeiras sim, realmente foi melhor, até porque se a gente for analisar mesmo, é um São Paulo que foi nesse jogo para empatar sim. e tentar um gol em contra-ataque, Só, porque só dominar um. o jogo, o São Paulo Pode, não dominou. só um ponto aqui que eu tava lendo. Sim, Foi ontem que eu li isso. Que o Lucas foi poupado porque poupada a grama sintética. Cara, é uma palhaçada isso, cara. Pelo amor de Deus, velho. exato. Pelo amor de Deus. Aonde já se viu escolher lugar pra jogar, cara? Futebol é futebol, meu irmão. Entendeu? Ah, mas é mais rápido. É se você correr mais. Joga 2 vezes a semana, ganha mais de 1 milhão por mês. Você não consegue correr, cara? Isso é palhaçada, entendeu? Palhaçada. Mereceu perder, É, entendeu? exato. E aí, se você for pensar, né, o torcedor São Paulino for pensar friamente, o São Paulo foi para perder o jogo, porque se não levou o Lucas para tentar ganhar, então foi lá para quê, Foi então? o que eu falei, porque assim, sem Lucas não adianta. O São Paulo é ridículo sem o Lucas, entendeu? Não adianta. Ah, e o É, Oscar, quem é Oscar, meu irmão? De novo eu vou perguntar. Vou perguntar até o final do campeonato. Quem é Oscar? Eu nunca ouvi falar nesse cara. Nunca ouvi falar. Agora, quer ganhar? Põe o e, Lucas. Não que o Lucas é o salvador da pátria. É ele que vai trazer o Hexa, não é isso? Mas o São Paulo é dependente do cara. Ponto, acabou. A verdade é essa. é. E assim, para mim é um jogo que dava para o Lucas jogar, né? Sim, Mas o São Paulo pensou dessa forma que era melhor, é então ridículo, cara. problema Ridículo. do São Paulo também. Tô nem aí pro São Não Paulo sou também. eu mesmo, Mas eu vamos lá. tô nem aí. É isso aí. O perdeu também, o Corinthians também perdeu. Só falar pra você, tá feia a coisa. Aos 21 minutos, uma escapada boa do Richard Rios por dentro, né, em velocidade, que quase faz o gol ali. O Palmeiras já estava num momento ainda melhor no jogo, Sim, tá? sim. Depois o São Paulo com o Wendel, perdeu o Wendel, que saiu machucado, entrou Enzo Dias, e Enzo Dias ele tinha a incumbência de marcar o Estevão, né? Porque o Ah, Estevão estava pelo fazendo amor de tanto Deus. jogadas pela direita quanto jogadas pelo meio. Então o Estevão ele estava variando muito as suas jogadas. E muitas vezes o que acontecia? O Estevão, o Vinícius e fãs do esporte, ele estava começando a jogada. Ó, eu toco para você, eu vou partir, você toca para mim e a gente vai tentando tabelar até chegar ao gol. Então, E o não Estevão pega com ele na bastante. corrida, não, velho. Ele tem, além de ter muita qualidade no passe e na Hum, finalização, acredito que o Estevão ele precisa melhorar um pouco, mas claro, o moleque tem. Né, agora que ele fez 8 anos, é muito novo, tem muita coisa pra uhum. melhorar, mas ele já tem muita qualidade. Na corrida aqui no Brasil, ninguém pega ele, não, velho. Não tem como não. O moleque é muito rápido. É. E assim, o Estevão realmente estava sendo aquele jogador de começar jogadas, né? Sim, E o Enzo Dias ele entrou para tentar segurar o Estevão ali. Tanto que aos 41 teve uma bela jogada do Estevão e ele começou a jogada, ele definiu a jogada, a bola passa perto à esquerda do goleiro Rafael. Então, assim, é impressionante, cara, como esse moleque ele bate bem de esquerda, né? ele é Isso aí bom. a gente não pode negar que realmente ele tem um chute
é um chute perigoso mesmo. Sim, Ele chuta ele muito bem. chuta bem, chuta forte. É aquilo que eu falei, tem umas coisas que tem que melhorar, mas é natural. Né? O menino tem 18 Uhum. anos, né? Fez 18 agora. É, Vai pra Premier League, lá ele vai aprender muito, porque ele tem qualidade. Eu não acredito que o Chelsea vai levar ele pra lá e já vai emprestar, porque ele é diferente. Esse moleque é diferente. é. Então, ele na Premier League vai aprender muito. É. E assim, mesmo com toda essa ofensividade do Palmeiras, o São Paulo estava até bem defensivamente, né, tentando segurar, tentando dobrar a marcação em cima do Estevão, que estava, como eu falei, jogando pela direita e tentando criar as melhores jogadas, né? Mas o Palmeiras marcando bastante também a saída do São Paulo, né? Sim, sim. Então, o São Paulo em algum momento estava bem defensivamente, como tentou permanecer até o fim do jogo, mas o Palmeiras movimentando as suas peças já no ataque, né, na defesa do São Paulo. Então o São Paulo tinha muita dificuldade de sair. Tanto que em alguns momentos, principalmente no segundo tempo, teve um momento do jogo que o São Paulo não passava do meio de campo. Né? Então, Foram isso engolidos. mostrava, isso realmente mostrava que o esquema tático do Palmeiras estava se sobressaindo sobre o esquema defensivo do São Paulo, que até estava tentando levar o jogo no empate. Como eu falei, tentando um contra-ataque. No finalzinho do jogo, o São Paulo deu até uma apertada ali no Palmeiras, criou uma ou duas oportunidades ali para tentar sair com a vitória, mas no fim do jogo mereceu o Palmeiras. Dói falar isso, mas se você tem um time que você joga melhor, a tônica, qual é a tônica do jogo? É você acabar vencendo o jogo. E foi o que Exatamente. aconteceu. E aí o Tigrinho ataca novamente. É uma loucura, viu, cara? Infelizmente, a gente tem que ver o Palmeiras líder do campeonato, mas o Corinthians vai jogar melhor a partir da próxima semana. Eu tenho Vai, certeza disso. vai. Eu tenho certeza Eu disso. escuto isso faz uns 3 anos. Não, mas na próxima rodada. Essa próxima Porque rodada não chega nunca, velho. esse vídeo aqui vai chegar lá pro Memphis e o Vai Memphis vai chegar. ficar ligado. Né? Se liga aí, viu, Memphis? Se liga. Tomara que chegue Se isso aí, liga aí. tomara. Já manda o Pix. E é isso aí, pessoal. Aí depois a gente teve também um jogo das 5h30. Eu apostei Atlético Mineiro e Fluminense. Eu apostei 1-1, 1-0, e o Vinícius apostou 1-1 e deu 3-2. Conta um pouquinho mais sobre esse jogo aí, Vinícius, que foi bem movimentado no segundo tempo, hein? Fiz segundo tempo, assim, vamos pôr entre parênteses, entre aspas ainda, né? Porque o primeiro tempo, que jogo cansado, cara. Eu já tava até maluco assistindo aquele jogo. Falei, não acredito, o que eu vou falar desse jogo? Jogo ruim. Porque os caras pareciam o Sport jogando. Toca pra lá, toca pra cá, falta. Chega na frente da área. Aí na hora que o cara. Quando o Atlético ia finalizar pro gol, o Fluminense vinha roubar a bola ou fazia a falta. Aí o Fluminense ia fazer, era a mesma coisa. Jogo muito truncado primeiro tempo, jogo ruim de assistir primeiro tempo. Até coloquei na cola aqui, jogo ruim no primeiro tempo, jogo péssimo, cansado. No segundo tempo, um pouco mais de emoção, até os 15, 20 minutos ali, mas o mesmo esquema do primeiro tempo. Chega na área, o cara trava o outro. É aquele chato, é chato de assistir. Porque fica lá e cá, e falta, reclamação com o juiz o tempo todo. Mas eu até coloquei aqui na colinha, né? Como é que fala? O Fluminense sai no 1-0 com 10 minutos. O Lianco faz uma cagada, cara. Eu não entendi o que ele quis fazer. Começou uma lambança ali, a bola vem pra ele. Em vez dele mandar uma bicudona pra frente, ele encosta com o pé assim, a bola só sobe assim, faz uma coberturinha. O Canobi tava pronto pra bater, bateu de primeiro. Que pra mim foi uma falha do Everson, porque aquele gol ali, ele podia ter pego, entendeu? Aquele chute ele podia ter pego porque estava de muito longe, era diagonal pro gol ali, de fora da área. Ele bate, a bola bate no chão ainda bem antes de ir pro gol. E ele. Mão de maionese. É a famosa mão de maionese, né? Mas Mas assim, o. um detalhe, Pode falar, só pode falar. rapidinho, Vinícius. Um detalhe desse jogo é que eu achei o Atlético com muitos erros de passe, né? Sim, demais. Era isso que eu ia falar. Você falou isso, eu ia falar, mas eu acabei esquecendo, você lembrou. Era assim, às vezes o Hulk roubava a bola, ia tocar pro Rony, mas chutava um tijolo pro cara pegar. Aí não aguenta, né? Aí era só que assim, não foi só o Hulk. Era o time, igual foi o time do Atlético. Roubava a bola quando ia fazer um passe. Se era de cobertura, a bola ia muito, o cara não conseguia chegar. Se era chute rasteiro, era muito forte. Às vezes o jogador até dominava a bola, mas assim, dominava a bola e já espirrava porque vinha muito forte. O Atlético no passe, tanto rasteiro
cruzamento, lançamento, assim, muito ruim no jogo. Hoje tava até estranho. E assim, um Atlético com muitos erros de passe e um Fluminense bem encaixado na marcação, né? Acho que isso Sim, também sim. favoreceu muito os erros de passe do Atlético, né? Exatamente. E até tô lendo a minha colinha aqui de novo rapidinho. É, Ô, Colinha essa, Salvador, essa essa colinha nossa, hein? salva demais, velho. Tem como não. Como é que fala? E aí, aos 31, o Rubens faz um golaço, cara. Ele vai, dribla um, dribla outro ali e chuta cruzado, mas ele manda uma pancada pro gol, cara, que o Fábio não tem jeito de pegar. Não tem como não, um golaço. Uhum. E aí o jogo empata 1-1. Eu achei que ia ficar por isso mesmo, né? Só que assim, aí parece que nos últimos 10 minutos, os caras, todo mundo olhou pro relógio. Não, vamos dar um gás agora. Aí todos os caras começam, lá e cá, lá e cá. E aos 38, o Hulk, uma troca de passe, a bola sobra pro Hulk. O Hulk bate meio cruzado, quase na linha ali pra sair já do gol, né? Ele bate uma pancada que não teve como o Fábio espalma a bola de qualquer jeito, porque foi muito forte. E ela sobra pro Júnior Santos. O Júnior Santos vai faz o segundo do Atlético. O jogo fica 2-1, a gente já acha, já vai acabar, né? Tá nos 38. E Uhum. aos 43, o Fluminense acha um passe. Não me lembro agora quem deu assistência, mas a bola sobra bem certinho na grande área pro Senna. Acho que é Senna, né? Que fala o nome dele, Senna, não sei. A bola cruza pra ele, chega bem rasteira pra ele, bem certinho. Ele só É manda por cima do o, Everson. é o Isso, Serna. isso, Serna. A bola vem rasteira pra ele, assim, e parece gol de videogame, porque tava ele, assim, dois marcadores. A bola vem e sobra só pra ele, todo mundo olhando pra ele, assim, ó. Aí ele vai, manda por cima do Everson, 2-2, jogaço até ali. E nos acréscimos, Caramba. gol de escanteio, o Atlético vira o jogo. Eu não entendi nada. Que, igual eu falei, tô o jogo cansado o tempo inteiro. Aí olhou 10. Ah, falta 10 minutos. Não, vamos dar uma emoção, vamos dar um gás aqui. Aí vai 3-2, ninguém entende nada. E o Atlético precisava vencer, porque, poxa, depois de 11 jogos, voltar para sua casa, ainda perder o jogo ou empatar, seria muito feio também pro Galo, né? Vamos combinar Exatamente, também. exatamente. Precisava vencer. Mas tá bom, mérito do Galo aí, conseguiu vencer, né? Somou mais uns pontinhos e se deu bem nessa rodada, né? Então, pessoal, falando aqui agora do jogo do Botafogo Internacional, que no domingo, neste domingo, no Newton Santos, às 8 da noite, esse jogo, pessoal, vai ter os comentários, meu comentário no Instagram, tá? Sim. Então, você que é inscrito aí nas nossas redes sociais, fique ligadinho lá, porque vocês vão ter os meus comentários, as minhas análises deste jogo aí em especial, beleza? Só para lembrar para vocês, fãs de esporte, que o meu palpite foi 1-1 desse jogo e o Vinícius foi 0-0. A gente sabe que esse jogo não acabou empatado. Então, você que quer ver, né, a minha análise, os resultados aí, dá uma curtida, dá aquela força para nós, fique atento aí no Instagram, que logo, logo vai ter os comentários aí, beleza? E na segunda-feira, né, nesta segunda, o Vinícius, um especial aí, comentários do Vinícius, do jogo entre Santos e Ceará, que vai ser no Nossa. Allianz Parque, então, Vai Vinícius? ser no Allianz Parque, né? Vamos fazer uma pra Deus lá. Falaram com a tia Leila, entendeu? Fizeram um acordo lá pra Hum, dar uma arrecadada. Neymar convocou os caras, o torcedor pra ir, né? Mas pra arrecadar mais dinheiro mesmo pro clube. E é legal isso aí, porque na Vila não cabe tanta gente, né? Igual cabe no Allianz Parque. Então dá pra ir mais gente lá. O sim. Santos é o mandante, então Baixada Santista inteira vai estar em peso lá. Mas já começa a me dar um negócio aqui, sabe? Uma dor no peito, jogo amanhã. Entendeu? O Santos não passa confiança nenhuma. Só uma estatística aqui que eu tava lendo esses dias. Pra você Aham. ver, o Neymar ele jogou poucos jogos pro Santos. Acho que foram 9 jogos, eu não lembro o número exato agora. Mas foram bem poucos, desde que ele voltou agora. E aí, eu tava lendo lá, com o Neymar, o aproveitamento passa de 60%. Com ele. E ele jogou pouco. Sem ele, o aproveitamento é tipo 9, 10%, cara. Como que pode ser tão Nossa. diferente? Entendeu? Isso que igual eu falei, ele nem jogou tanto. Entendeu? Eu já tô me estressando agora. Entendeu? O jogo é só amanhã. Entendeu? Eu nem quero falar muito, não. Só para lembrar você que o meu palpite foi 2-1 para o Ceará, tá? Só É, para deixar você mais meu amigão estressado. mesmo, hein? E você palpitou 2-0 para o Santos, que na minha opinião acho muito difícil o Santos ganhar, É, mas você sonhar é de acredita aí graça, nisso né? aí. Sonhar é de graça, né? Eu respeito o seu palpite. Entendi. Vamos ver o que vai dar. E mais uma vez, fãs de esporte, lembrando, comentários e análises especiais aí do Vinícius após esse jogo aí, tá bom? E então, pessoal, a gente vai finalizando, mas antes de finalizar, eu quero avisá-los que essa semana tem campeonato internacional.
Copa Libertadores, Sul-Americano, então reta final aí da fase de grupos, né? Tem time aí que precisa vencer, se quiser sonhar com a classificação, tem time aí que já está dando tchau para esses campeonatos internacionais, então o negócio vai começando a ficar mais empolgante e a gente vai entrando numa reta final de definição para a gente saber quem vai enfrentar quem nas oitavas de final e quem vai ficar pelo caminho e vai ter que disputar os seus campeonatos dentro do seu país, né? Mas desde já, Vinícius, seus últimos comentários, suas análises para a gente finalizar mais um vídeo pós-oitava rodada. Bom, na verdade, tem muito pra dizer não. Vou ser chato, cara. Vou falar de novo. Gente, segue a gente nas redes sociais lá. Porque, igual a gente falou, os comentários do jogo do Botafogo, a gente não vai passar, não passou aqui. Por conta do horário também, pra não, né, a gente poder encaixar tudo certinho. Então, ele vai passar os comentários dele lá, né? Se você quer informação, se você quer botafoguense ou torce pro Internacional Colorado, né? Fica por dentro lá nas redes sociais que a gente vai falar por lá, tá bom? E eu vou falar também do jogo do Santos amanhã, né? Isso. Então, assim, já vou passar um estresse amanhã, eu tenho certeza. Mas, enfim, segue a gente lá. Se você, igual eu falei, se você não é inscrito aqui, chegou de paraquedas agora, se inscreve, deixa o joinha, tá bom? Ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, beleza? A gente tá contando com o apoio de vocês, que a gente tá gostando da nossa crescente, né? A gente conversa bastante hoje, né? A gente tá feliz e, claro, sem vocês, nada disso aqui teria acontecido. Então, obrigado desde já e bora pra cima. Exatamente. A gente agradece demais a sua participação, a sua força aí em tudo isso que o Vinícius já falou, não vou ser aqui repetitivo. E lembrando, torcedor do Peixe e do Vozão, fica ligadinho lá nos comentários do Vinícius que vocês vão gostar bastante. Vi, boa semana, fãs de esporte, boa semana e a gente se vê na próxima rodada, na nona rodada, no próximo sexta-feira a gente vai estar gravando, no sábado vocês já vão ter aí um vídeo novinho com bastante informação do que melhor vai acontecer nesta semana. Então, continue aí ligadinhos com a gente. Pessoal, até mais. Bom Falou, domingo, boa valeu. semana. Valeu, Vitor. Um Falou, valeu, abraço. Até valeu. mais.